E aí, pessoal, vamos falar sobre nutrição e disfunção sexual. Quando a gente pensa aqui especificamente falando da disfunção sexual masculina, ela tem uma relação tanto física como mental, e como consequência disso, tem uma menor satisfação, uma redução do libido, uma ejaculação precoce, o hipogonadismo e até mesmo a disfunção erétil. Tá? Então, aqui, basicamente, quando a gente pensa, ela não é algo muito incomum, na verdade, ela é até bem comum, mostrando que a cada 1.000 homens, 26 casos acabam acontecendo dessa disfunção sexual. E aí, fazendo uma estimativa, foi mostrado que até 2025 espera que esse valor aumente aí para 322 milhões de homens, tá? Então acaba sendo uma grande quantidade aí. E o interessante que o artigo mostra é que progressivamente a cada ano que vai passando, a porcentagem de prevalência está aumentando, não apenas na disfunção sexual, mas também na infertilidade, né? Porque a fertilidade acaba não sendo considerada uma disfunção sexual, mas foi mostrado que o padrão alimentar que você tem, os hábitos alimentares, o estilo de vida que você leva está levando para um ambiente muito mais infértil, tá? E quando a gente pensa especificamente aqui no hipogonadismo, tem uma relação com baixos níveis de testosterona, e por sua vez, baixos níveis de testosterona têm uma relação com essa disfunção sexual ou a perda, a diminuição da função sexual. E o que provoca essa redução da testosterona? Hipertensão, que a gente conhece como pressão alta, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, idade ou até mesmo uma associação de diversas dessas causas que formam a síndrome metabólica. Então, colocando aqui em questão de valores alguns artigos, foi mostrado que, por exemplo, quando você tem uma hipertensão, uma pressão alta, você dobra o seu risco para desenvolvimento de alguma disfunção sexual. E quando você pensa na obesidade, a prevalência dela é muito grande. Em 2012, 35%, um terço dos adultos americanos já eram considerados obesos. Então imagina agora, depois de 9 anos, como é que está esse percentual. E relacionado à síndrome metabólica, 1 em 5 homens acaba apresentando essa síndrome, que é basicamente uma associação do aumento da circunferência abdominal, uma pressão alta, que a gente conhece como hipertensão, a hiperglicemia, que tem uma relação com um prejuízo na sensibilidade, que a gente poderia também chamar de resistência à insulina, que poderia desenvolver por um diabetes, e a dislipidemia, que tem uma relação com uma hipercolesterolemia, por exemplo, o aumento de colesterol total, o aumento de colesterol não HDL, ou seja, aumenta o seu LDL, pode aumentar seus triglicérides, tá bom? E tudo isso aqui, todos esses fatores de risco são capazes de reduzir a sua testosterona e, consequentemente, provocar o hipogonadismo e, consequentemente, vai provocar aí a disfunção sexual, tá? Então, o que acontece? A gente resolvendo isso aqui, a gente minimizando esses fatores de risco, você espera uma melhora aí dessa função, tá bom? E esse artigo aqui referenciado, ele mostrou referente a estilos de dieta. Mostrou 4 estilos. Ele falou que quando a gente pensa na dieta de esse West aqui significa oeste, então a gente está falando do ocidente. A dieta ocidental, que é a dieta que a gente faz normalmente, que ela é rica em carnes, rica em farináceos, né, farinha branca especificamente, rico em produtos em temperos industrializados, alimentos ultraprocessados como salgadinhos, bolachas, bolos e também laticínios. Aliás, consequentemente não, né, mas também tem uma associação com prejuízo no consumo de frutas, de verduras, de peixes e de cereais integrais. Foi mostrado, ó, vou traduzir aqui para vocês, que essa dieta ocidental, ela está associada com o aumento de risco de qualquer tipo de mortalidade, aumentando também doenças cardiovasculares, obesidade, síndrome metabólica, infarto, problemas renais e também uma maior suscetibilidade de desenvolvimento de câncer de mama, cólon e próstata. Então, o que acontece? Basicamente, grande parte dos fatores de risco que eu falei aqui estão mostrando também uma relação com uma diminuição na testosterona. Talvez esse padrão ocidental que a gente vem fazendo está provocando esse aumento do grau aí dessa disfunção sexual. Entretanto, quando a gente pega a dieta mediterrânea, a dieta paleolítica, que elas são bem parecidas, só tem uma associação aqui, uma diferença no consumo de carne,
Está relacionado aos riscos aqui, ó. Não foi encontrado. Na verdade, pelo contrário, ele mostra uma redução dos riscos, seja por algum problema cardiovascular, seja por uma neurodegeneração, seja, por exemplo, pela diabetes, seja uma menor quantidade de síndrome metabólica. Então, poderia ser capaz de elevar nossos níveis de testosterona, principalmente, não necessariamente elevar os níveis de testosterona, não pensa assim, mas retirar fatores que reduzem a testosterona, tá bom? Então, aqui, quando a gente pensa no padrão, por exemplo, mediterrâneo, é uma dieta rica em frutas, rica em legumes, rica, por exemplo, no consumo de peixe, azeite de oliva, oleaginosas e cereais integrais. E realmente é o que mostra aqui. Foi mostrado que adotar a dieta mediterrânea tem uma menor prevalência de ED. ED é uma sigla em inglês que está associado com disfunção erétil. Então, tem uma menor suscetibilidade de você desenvolver uma disfunção erétil se você segue esse padrão mediterrâneo. E a paleolítica também tem como base verduras e legumes. Aqui é permitido carnes mais magras, as oleaginosas, e quando você pensa em laticínios e cereais integrais são em menores quantidades, tá bom? Aqui eu não coloquei necessariamente vegetariana e vegana porque ela também mostra uma quantidade, um risco maior, mas ele fala que você tem um menor risco, perdão, desses fatores, mas também você tem um risco mais aumentado de deficiência de cálcio, vitamina B12, ferro, de ômega 3, né? E de proteína. Mas por que eu não coloquei aqui vegetariana e vegana? Porque eu vejo isso no meu consultório com muita frequência. Quando você pensa numa dieta vegetariana, você está pensando numa dieta principalmente plant-based, né? Que é uma dieta que ela é rica em vegetais, rica em verduras, né? Em legumes, em frutas também. E hoje em dia, quando você pega uma dieta vegetariana, a molecada tá basicamente tirando a carne do prato e aumentando a quantidade de macarrão ou aumentando a quantidade de batata frita, porque batata frita acaba sendo vegetariana. Então, é uma alimentação que ela tá longe, longe de ser saudável, diferente de uma alimentação que é plant-based, tá bom? Porque tem diversas evidências mostrando benefícios, é exatamente o que mostra isso aqui, ó. Uma refeição plant-based, então poderia ser considerada uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, está associado com uma redução na disfunção, uma redução de causar nessa causa de disfunção sexual, uma redução na disfunção erétil, tá bom? E o que esses alimentos têm em comum, basicamente o que esses estilos de dieta, esse padrão alimentar tem em comum é o aumento de consumo de frutas, de verduras, de legumes, de oleaginosas e, consequentemente, um menor consumo de produtos industrializados, tá bom? E aqui você fala, ah, Ciro, você está fazendo uma associação, falando que o fator de risco de obesidade me faz, né? Mas não necessariamente a relação um para um de falar que o padrão da dieta melhora isso aqui. E aqui, quando a gente pensa necessariamente sobre a função erétil, a gente tem esse índice que é o EF5, né? Que são 5 perguntas, mas ele também varia com diversas outras perguntas, dependendo do cenário. Que aí cada pergunta que você recebe tem uma somatória de pontos para você verificar a sua função erétil, tá bom? E aqui foi mostrado referente à dieta do Mediterrâneo, quando indivíduos que tinham a síndrome metabólica e foram submetidos à dieta estilo Mediterrânea durante 2 anos, tiveram aí maior score nessa função erétil. E foi mostrado aqui relacionado à função erétil em comparação com o grupo controle, que aumentou em 37% em relação a 7% do grupo controle, tá bom? Uma diferença aí de 30% só de você adotar esse estilo de dieta. Aqui relacionado com obesos e relacionado com diabetes tipo 2, né? Ambas também citando sobre a dieta do Mediterrâneo, mostrando que também teve melhora na disfunção erétil. E aqui também a mesma coisa, mostrando que ela também tem relação com melhora desse score, desse índice, mostrando que a dieta do Mediterrâneo, independente da patologia, independente da condição que está sendo associada, ela tem uma associação sim com a melhora dessa disfunção sexual, tá bom? Aí você fala, ah, Ciro, é só Mediterrâneo, Mediterrâneo, Mediterrâneo? Trago 4 artigos para vocês que tiveram a mesma conclusão. E lembrando que aqui não era referente a um estilo único de dieta. Por exemplo, aqui tinha uma relação com uma alta quantidade de proteína em relação a baixa quantidade de gordura. Essa aqui tinha uma dieta em relação a altos níveis de proteína, essa aqui em altos níveis de carboidrato. E todas elas tiveram uma única conclusão em comum. Que quando você submeteu a redução da sua gordura corporal, quando você perdeu peso, independente do estilo da dieta que você adotou,
você melhorou a sua função sexual, você diminuiu essa disfunção sexual. Então, o segredo é basicamente perder gordura corporal, tá bom? Aqui relacionado, estou tentando ser imparcial quanto à escolha dos artigos, né? Então mostrando outros dois estilos. Aqui esse artigo em específico, esse artigo foi de 2022, tá? Artigo desse ano. Mostrou, ele fez uma associação com diversos indivíduos. Eles fizeram com indivíduos que não tinham uma dieta em específico, se alimentavam apenas de alimentos orgânicos, não consumiam processados, ou faziam jejum intermitente, ou consumiam apenas cereais integrais, só alimentos integrais nessa dieta. Fariam dieta low carb, dieta vegetariana ou pesco, né? Pesco vegetariana, que é o consumo de peixes, né? Baixa quantidade de gordura ou generalizada. E foi mostrado referente ao grau de incidência da disfunção erétil que foi apresentado menores níveis quando foi feito o jejum intermitente e o consumo de alimentos orgânicos. Só que interessante você falar, quer dizer então que comer alimento orgânico, comer, por exemplo, uma fruta orgânica vai melhorar minha função sexual? Na verdade, o próprio artigo chegou e falou assim: pessoal, não necessariamente o jejum e a adição de alimentos orgânicos vão ser capazes de melhorar essa sua função sexual, mas normalmente os indivíduos que fazem jejum, que colocam, por exemplo, alimentos orgânicos na sua dieta, têm um melhor conhecimento referente à saúde, procura mais saúde. Então é uma relação com hábito alimentar, que uma coisa vai puxando a outra, mas que não necessariamente adicionar esse estilo, adicionar essa estratégia ou adicionar alimentos orgânicos no seu dia isoladamente será capaz de promover isso. É uma coisa puxando a outra, tá bom? Aqui, relacionado com alimentos, eu tentei procurar referente só a alimentos específicos que iria trazer, sei lá, amendoim, que falam que é afrodisíaco, vamos supor. Mas normalmente esses artigos são muito vagos, não compensa, né? Eles mesmos colocam como, por exemplo, esse artigo colocou como conclusão que o consumo de nozes tem uma melhora na disfunção sexual. Entretanto, não apenas o consumo de nozes e mais o estilo de vida. Então é sempre assim, que não é um alimento isoladamente, é um conjunto de fatores que vai reduzir essa inflamação, vai reduzir esses fatores de risco, seja, por exemplo, obesidade, a pressão alta, né, as coisas que eu falei lá no início, que aí vão ser capazes. E a noz acaba, ou qualquer outra oleaginosa, acaba tendo fatores aí antioxidantes que vão conseguir colaborar para essa função, tá? E aqui relacionado sobre o consumo de flavonoides especificamente, foi mostrado que quando você consumia flavonoides, se eu não me engano, o artigo teve uma duração de 8 anos, os indivíduos que consumiam maior quantidade de flavonoides apresentavam 14% menos risco de desenvolver essa disfunção erétil. E aí o ranking de alimentos, quando eles pensam nos flavonoides que foram consumidos, acabou sendo o morango, depois o mirtilo ou o blueberry, o vinho tinto, a maçã, as peras e os alimentos cítricos, tá bom? E aqui, não apenas relacionando aos alimentos, o padrão da dieta, mas também relacionado com o hábito que você tem ao longo da sua vida, o estilo da sua vida, mostrou que só de você fazer atividade física, você tem um risco reduzido em 30% de desenvolver uma disfunção sexual. E aqui esse artigo, para finalizar, o vídeo de hoje, eu achei bem bacana, bem interessante, mostrando que quando eles fizeram uma comparação, dividiram em dois grupos e basicamente após o final do grupo, do estudo, eles responderam um questionário. Durante 9 meses, tinham dois grupos. O grupo 1 fazia 4 dias da semana uma atividade mais intensa, ou seja, mais ou menos a frequência cardíaca baseada entre 75% e 80%, aqui é referente ao VO2, perdão, durante 60 minutos. Então, 60 minutos de exercício físico 4 vezes na semana, numa intensidade moderada e intensa, em comparação aos indivíduos que só fizeram caminhada durante esses 9 meses. Quando foi mostrado, esse grupo aqui em específico teve uma melhora significativa na frequência de sexo, teve uma relação também com o aumento de orgasmo e também teve relação aí com um prolongamento da função erétil, tá? Então mostrando que basicamente fazer atividade física, principalmente uma atividade entre moderada e intensa, é capaz de reduzir o risco e consequentemente também melhorar os scores aí da sua função sexual.
Então, basicamente, aí eu que esperava que quando eu comecei a pesquisar necessariamente sobre o tema, eu achei que ia ter um alimento específico que seria capaz de ajudar, um suplemento específico, mas na verdade acaba sendo como tudo aí, todas as doenças associadas, todas as síndromes associadas, é um estilo de vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.